boa tarde. Estamos então a dar por início a esta apresentação dialogante sobre as obras editadas pela Maitreya, uma editora portuense, que se iniciou com os livros da Maria e que tem editado vários, e que editou 3 meus, o chamado Estavacre Gita, Cântico da Consciência Suprema, o Erasmo, e o último, que na terceira edição saiu sem título, mas que se chama Da Alma ao Espírito. A Maria depois falará. E, portanto, hoje estamos aqui para falar sobre um tema que é a espiritualidade antiga e moderna, e vai ser algo de improvisado. Eu vou falar um pouco, ela fala um pouco, e depois as pessoas podem fazer perguntas também. O espaço é reduzido. No fim, se quem quiser fazer mais algum tipo de pergunta, poderá fazer. Este dia é um dia valioso também, porque, como sabemos, é o dia do Espírito Santo, Pentecostes, um domingo, e é sempre um bom momento para se trabalhar a espiritualidade, porque é uma celebração no calendário cristão de um acontecimento mais ou menos mítico. Nós sabemos que alguns dos evangelhos não relatam, outros relatam de formas diferentes, e a própria construção da teologia do Espírito Santo foi feita muito lentamente e com contradições, etc., até os concílios de Niceia e Constantinopla, já no século IV, é que se começou a arquitetar o Espírito Santo. Mas quando nós falamos de espiritualidade antiga e moderna, estamos a tentar também voltar a uma época ainda mais anterior, uma época pré-cristã, e essa espiritualidade antiga é, de facto, o que nós podemos considerar uma tradição perene. É uma passagem ao longo dos séculos de um determinado tipo de conhecimento sobre o ser humano na sua multidimensionalidade. Enquanto que, com o tempo e com o próprio tal concílio de Niceia que nós falámos, em que acabou por não se falar mais na divisão corpo, alma e espírito, que vinha dos gregos e gnósticos e se dualizou entre corpo e espírito, ou corpo e alma, essa constituição, corpo e alma e espírito, é fundamental nós termos presentes. E um Pentecostes, ou um momento de congregação da tradição indiana, se chama Satsanga. Satsanga. Porque há algumas pessoas ligadas com o budismo. A Sangha é a comunidade das pessoas que estão interessadas em percorrer um caminho de despertar e de libertação. E esse Pentecostes significa exatamente isso. Significa uma abertura de um grupo de seres a uma consciencialização maior da sua multidimensionalidade e a uma invocação do Espírito. Porque de facto o Espírito é o nível de nós próprios que temos menos presente. Nós estamos muito identificados ao corpo e à alma, e quanto ao espírito temos pouco. Espiritualidade antiga, espiritualidade perene, espiritualidade moderna são diferentes aproximações à harmonia do corpo e da alma, de forma a que o espírito possa tornar-se mais presente e mais identificado com as pessoas. Trata-se de um trabalho de desidentificação. As pessoas têm que se identificar do corpo e da mente e da personalidade e conseguirem entrar dentro da sua alma, acalmarem a sua alma, conseguirem chegar a níveis de silêncio onde possam começar a sentir o Espírito. Esse é o caminho espiritual simples e direto, que nós sabemos como tem sido também completamente complicado, com uma série de iniciações e pagamentos disto, práticas daquilo e mensagens disto e daquilo, quando de facto o caminho é um caminho que cada um de nós só pode fazer dentro de si próprio,
através do silêncio e de uma vida harmoniosa no corpo e na alma. Tem que tentar controlar o mais possível os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus atos, de forma a que possa silenciar-se, chegar ao silêncio e ter depois uma aspiração. E aqui podemos referir outra tradição que entra no Pentecostes, se nós quisermos, ou na Sangha, que é o grau, a tradição do Santo Grau. Ou seja, o ser humano tem e é um grau, um cálice, desde que consiga abrir-se, aspirar ao sagrado, ao divino, ao tal Espírito. E outro fator que é importante aqui, nomearmos, e que ainda não foi bem expresso, que é a ligação com os mestres. Os mestres, quem são os mestres? São os seres que já têm mais presente essa identificação ao Espírito e já estão despertos espiritualmente, já funcionam no seu corpo espiritual. A maior parte das pessoas funciona ainda pouco no seu corpo espiritual. Claro que certas pessoas mais artistas ou mais generosas têm momentos de ultrapassar de limitações e barreiras, identificações ao corpo, ao cérebro e expandem a sua consciência e têm algum tipo de vivência de espírito. Esta existência dos cavaleiros do Santo Grau ou da fraternidade dos mestres ou dos grandes seres assinala que quem está no caminho e procura realmente abrir-se mais ao Espírito, à verdade, à divindade, assinala no mundo invisível e no mundo espiritual uma qualidade luminosa que permite que seja visto nos mundos espirituais e que seja propiciada uma assistência ao nível de energias e de forças que fazem com que a pessoa avance no seu caminho e seja, de certa forma, algo protegida das muitas energias que são adversas à libertação, à realização espiritual. Dessas energias adversas, nós devemos falar um pouco na medida em que há, na espiritualidade, no New Age, há muita confusão e muitas vezes as pessoas, sem querer, acabam por ser vítimas de certo tipo de ideias e de forças que já vêm das religiões. As religiões, como sabem, há uma construção milenária, em todas elas houve grandes intuições e realizações, mas as cristalizações dogmatizaram e fizeram as pessoas ficarem presas à letra e ao dogma e acabaram por já não ter o contacto com o espírito interior e com a experiência interior que se trata de realizar. A religião, a espiritualidade, trata-se de uma experiência interior que há que fazer de contacto com o espírito, de visão com o espírito e não apenas de crença, seja no Alá, seja no Jeová, seja no Deus Pai, que são, aliás, concepções completamente tribais e antigas, se nós quisermos falar em termos verdadeiros, e no século XXI, tudo aquele tipo de construção é a ter que se ultrapassar. Não é que uma pessoa tenha que sair das religiões e pode, com fé e com um aprofundamento, conseguir chegar à experiência interior, porque ao longo dos séculos, em todas essas religiões, houve grandes místicos, houve grandes seres que conseguiram ter a experiência espiritual e transmitir. Nós encontramos, nomeadamente nos persas, grandes místicos, Sohravardi, Nur Ali Shah, Rumi, e noutras tradições. Portanto, houve grandes mestres que tinham muito mais capacidade que nós de conseguirem se interiorizar, uma vez que nós hoje estamos sujeitos a um excesso de informação e a uma dispersão tão grande que as pessoas acabam por não conseguir chegar ao silêncio senão ao fim de 1 hora ou 2 horas, quando conseguem. E, portanto, torna-se muito mais difícil terem a tal experiência do espírito interior, do corpo espiritual e o desabrochar dos sentidos espirituais.
Portanto, assim como nós temos os 5 sentidos, nós também temos sentidos espirituais e há que desenvolver, e cada pessoa tem a sua linha, por isso é que o caminho é individual, cada pessoa deve depois descobrir o que é mais propício para o seu desenvolvimento a partir das forças da sua alma, que são únicas em cada um, estão em constante mutação e que podem, de volta e meia, harmonizar-se, coalescer e permitir o desabrochamento dos sentidos espirituais e da experiência espiritual. Seja a visão, seja a audição, seja o sentir interior, seja experiências mais simples de amor, de paz ou de crescimento da nossa consciência. Ou seja, nós não estamos fechados num corpo e num cérebro, mas a nossa alma tem uma dimensão muito mais vasta e temos que sair deste tipo de ditadura quase que científica e materialista que faz com que as pessoas tenham que se identificar apenas a um corpo e a um cérebro, mas possam, de facto, experimentar-se enquanto que almas que não estão limitadas ao corpo. Este corpo é apenas um instrumento que é utilizado durante alguns anos para adquirirmos essa ligação com o mundo espiritual, com o espírito e nos seus níveis mais elevados, para as pessoas que conseguem trabalhar mais com a divindade. Este é outro aspecto que é importante também, porque há muita espiritualidade que tende a negar a divindade, que tende a ir mais para o vazio, ou mais para o informe, mais para o absoluto, e acaba por não ter o contacto com o núcleo íntimo do ser individualizado que é cada um de nós. E isto é muito importante ser afirmado, porque há muitas formas de espiritualidade modernas, tal como mindfulness, etc., que podem ter algum interesse para sossegar a mente, mas que de forma alguma podem ser apresentados como formas e práticas que conduzem à iluminação, ao conhecimento, à realização espiritual. Isso tem que ser um trabalho bastante profundo, pouca gente consegue, e é por isso que, de facto, nós temos que, por um lado, ter um pouco presente as iniciações antigas, como é que elas eram, sobretudo quando falamos de iniciações antigas ou da espiritualidade antiga pré-cristã, nós falamos nos mistérios e com toda uma preparação, qual permitia o grau de epopeteia, o grau da visão. O olho espiritual abria-se e as pessoas viam o mundo espiritual e tinham uma certeza dessa existência. É isso que hoje em dia as pessoas, através da sua meditação calma, podem chegar já fora de todas as dificuldades que havia antigamente ou fora dos condicionalismos religiosos, mas de qualquer forma exigindo sempre uma certa disciplina, um certo esforço, uma certa aspiração. Sem esse desenvolvimento de forças, nós não conseguimos merecer a revelação, seja do nosso nível interior, seja das forças espirituais que vêm dos mundos espirituais que estão aqui connosco e que estão mais alto e que se derramam sobre os seres que verdadeiramente os merecem e os invocam. Esta época, este momento histórico é de facto, por um lado, muito bom, muito propício, há uma grande síntese de todos os conhecimentos, as pessoas podem reunir-se, podem dialogar, está tudo na internet, no YouTube, todos os gurus, todas as coisas, as pessoas podem sentir, ver e se não se deixam encher nem distorcer demasiado pela informação dos média que são feitos para desinformar e para lançar a confusão, as pessoas poderão ter a sua intuição a funcionar e perceberem o que é que vale a pena, o que é verdade ou não é verdade. Para isso é, de facto, preciso uma pessoa também verdadeiramente aspirar à verdade, conseguir saber sentir o sofrimento como purificação e tentar-se avançar para esses níveis de comunhão maior com a verdade, com o espírito interior
com os mestres, com os anjos. Nossa tradição espiritual portuguesa tem grandes seres que fizeram algo disso de uma forma ou de outra, além de alguns místicos do século XVI, XVII, como Francisco Tavares, Sebastião Toscano, Gaspar de Leão. Temos depois homens laicos como o Antero Cantal, o Fernando Pessoa, que foram homens que tentaram percorrer com as suas limitações e muito condicionados pelo ambiente e pelo pouco que eles sabiam, e que tentaram também abrir e que estão dentro dessa tradição espiritual portuguesa, onde todos nós fazemos parte e conseguiremos, de certa forma, receber algum tipo de inspiração se verdadeiramente do nosso coração, do nosso interior, aspirarmos a essa ligação. Eu já falei agora um bocadinho, julgo que não terei alargado mais que os 15, 20 minutos, e vou passar agora à Maria para falar um bocadinho. Pois, continuando, então, eu reporto-me. Ouvem bem, não é? Não é preciso estar aqui o... Hã? Microfone. Sim, estava a pensar se calhar não é preciso. Eu nem sei como é que isto se liga. Tá bom, tá bom. E falando de civilizações antigas, é evidente, ou de religiões, é evidente que me reporto sempre à Índia. Portanto, nós temos 5.000 anos, pelo menos é o que está, não sei se mais, mas pelo menos é uma data bem longínqua. 5.000 anos de religiosidade, de espiritualidade, e que de facto conseguiu. Ela é tão profunda, tão verdadeira, que conseguiu chegar até aos nossos dias, e portanto nós hoje pegamos o yoga, por exemplo, e a meditação, nós estamos a pegar numa tradição milenária e continuamos a achar que ela está atual e portanto é perene também. E portanto os meus livros reportam muito essa filosofia da Índia. Eu recordo que um dos livros e da filosofia que mais me tocou foi um livro que não está aqui, que eu pedi ao Pedro para trazer. Está aqui, está. Está aí. Que é o Ashtavakra. Tem uma profundidade imensa na espiritualidade, mas é como se fosse um fim de caminho. Este livro, eu nas viagens e de princípio, antes de ele ser editado, já estava traduzido pelo Pedro na sua... era original, portanto ele depois o Pedro acabou por editar este livro já com acrescentos e melhorado. O que eu tinha era realmente o original, bom na mesma, mas que me tocou imenso esse ensinamento. Mas é um ensinamento que de facto também talvez não seja compreendido por todas as pessoas, porque ele acaba por chegar a uma certa altura e diz que já não é preciso meditar. Ora, eu continuo a meditar e acho que a meditação também nunca acaba. Não quer dizer que eu tenha realizado a mesma coisa que o Ashtavakra, não é isso que eu estou a dizer, mas para mim a meditação é fundamental e é sempre um meio de nós alcançarmos determinados planos e a unidade. Depois percebi que os Yoga Sutras, por exemplo, acho que é um livro que completa o Ashtavakra. Portanto, aqui o Ashtavakra diz que já está completo, já não precisa de meditar, já está na paz. Enquanto que os Yoga Sutras, portanto, Patanjali, acaba por nos dizer que tem um princípio, meio e fim para chegar a este estado. E por isso eu também peguei neste tratado, no fundo, e fiz os comentários do Patanjali, porque completavam e como disse o Pedro, hoje em dia as modalidades que existem de espiritualidade são um pouco, de facto, superficiais. As pessoas vão atrás de determinadas modalidades ou atividades que apenas são para criar determinados meios financeiros. Portanto, qualquer pessoa tira um curso qualquer, um workshop de fim de semana e já dá aulas. Tudo isto para iludir as pessoas.
Porque, na realidade, e como disse o Pedro, o caminho é muito profundo, é muito pessoal, é individual e cada um tem que o fazer por si mesmo, ninguém pode fazer por nós. E não é uma modalidade, não é um mantra, não é umas taças tibetanas, enfim, que nos dão a profundidade do ensinamento e do caminho espiritual que nós precisamos de fazer para chegar à unidade. Isso são apenas ferramentas que servem para um determinado momento. Mas Patanjali, e aqui é que eu acho que está a verdade, é de facto um ensinamento com princípio, meio e fim. Ele não quer chegar ao fim e dizer vocês podem carregar algum botão no computador e atingir a iluminação porque está aqui o meio para o fazer. Não, é preciso trabalhar. E de facto, durante estes anos todos, em que eu despertei para a espiritualidade, e já lá vão 40 anos, sou testemunha desse percurso profundo, dessa necessidade de trabalho, por vezes também de silêncio, de recolhimento, mas de autoconhecimento também. O caminho espiritual faz-se de um autoconhecimento, de leitura, de aprendizagem e de meditação. Sem dúvida que este é o caminho. Portanto, as filosofias ainda hoje nos transmitem essa necessidade, são atuais e ajudam muito a percebermos até como o nosso corpo funciona, e temos o yoga para nos dar essa percepção do corpo, mas também a meditação nos ajuda a perceber que nós podemos fazer uma transmutação até celular através da meditação, podemos curar o nosso corpo, podemos aumentar as nossas forças e percepções cognitivas e, portanto, é todo um conjunto, é toda uma ferramenta que, de facto, é preciosa e continuo a dizer que esse é o verdadeiro caminho, que é, de facto, uma prática de meditação. Em relação ao cérebro, a meditação deu-me muita percepção de como o cérebro funciona, como nós temos a possibilidade de produzir muito mais substâncias que nos podem dar uma certa felicidade, porque todos sabemos que o cérebro produz as suas substâncias de serotonina e de resto todas as proteínas que vocês conhecem, mas que através da meditação nós podemos aumentar essa produção, e é a razão porque quando acabamos a meditação, depois de estar a mente em silêncio, a mente estando em silêncio, a mente estando parada, pode produzir então essas substâncias com mais facilidade. E por isso é que nós, quando acabamos uma meditação, sentimos que ela acabou, exatamente porque algo está de bem-estar no nosso cérebro. E foram essas substâncias que foram produzidas, mas também essas substâncias só são produzidas não só no silêncio, mas também numa aspiração. Se nós, ao meditar, realmente conseguirmos, isto por treino, obviamente, levar a nossa mente, eu aqui dou o final do caminho, que é a mente de Deus. Claro que não será uma prática fácil, mas se as pessoas procurarem na meditação os planos superiores, os planos de luz, algo está a abrir no nosso cérebro, no nosso corpo etérico, está-nos a abrir caminhos para que possamos não só pôr a nossa energia para planos superiores, mas tocar esses planos superiores e depois receber uma bênção ou uma energia que vem desses planos superiores. E então sim, nós sentimos que a meditação está completa e que estamos a fazer um trabalho em que é real, estamos a realizar algo. E este realizar algo, só cada um pode realizar em si, porque só eu é que posso saber onde é que eu estou, a caminhada que eu já fiz. Se eu comecei a meditar há 6 anos, por exemplo, não é o caso, já disse que foi há 40, mas se uma pessoa começou a meditar há pouco tempo e se olhar para trás, vê que há uma mudança, algo que está mudado, algo que se realizou em si, em relação
há 2 ou há 3 anos atrás. E, portanto, imaginem o que é um percurso de uma vida de meditação. Quando uma pessoa chega a um final de vida com uma meditação ou com a prática de meditação, obviamente que estará, em parte ou profundamente, já mais realizada, humana e espiritualmente. Porque a espiritualidade também não é só espiritualidade. Nós não temos só que alcançar planos espirituais. Nós temos que nos fazer também como seres humanos. E isso é que o nosso caminho, o caminho espiritual ajuda a nós como é que é dizer, a nós realizarmos a nossa humanidade. Porque sermos mais decididos, olharmos mais para o que é que temos como hábitos ou como defeitos, tudo isso é uma forma que o caminho nos dá para olharmos para esses aspectos que fazem com que nos melhoremos. E esse é o aperfeiçoamento. Portanto, não é só estarmos ligados no espírito, sim, mas só alcançamos essa espiritualidade mais profunda se de facto nós conseguirmos transmutar a nossa humanidade, que de facto são esses problemas que todos temos. Temos frustrações, temos desejos, temos invejas, temos vaidades, todas essas coisas têm que ser transmutadas lentamente, não que as pessoas tenham que fazer isto de uma forma drástica, mas percebem que se fizerem uma prática de caminho espiritual com meditação, que alcançam determinados planos e veem que estão de facto aperfeiçoadas, transmutadas. É esse final que nós todos queremos alcançar, que é um estado de paz e de felicidade e de nos sentirmos boas pessoas, estar bem consigo, estar bem com os outros também, não é? Que é isso que é mais importante. Esta palestra que nós estamos aqui a fazer foi... O Pedro ia fazer uma palestra, eu também fui convidada a fazer uma palestra, mas este ano não estava muito motivada, até porque a editora ia fazer a 3ª edição deste livro, mas acabou por não fazer já, e portanto eu teria motivos para falar se houvesse uma 3ª edição. E depois, quando o Pedro disse que de facto ia aceitar falar, eu disse, porque é que não fazemos os dois? Achei interessante estarmos aqui os dois. E até tinha posto como título A Conversa, com o Pedro e com a Marieta. Mas o Pedro depois deu este título, mas a minha ideia era que as pessoas que estão aqui também interferissem, dissessem alguma coisa que queiram e podemos dialogar também convosco sobre o que vocês quiserem dentro deste tema, da espiritualidade e da meditação, como quiserem. Portanto, quem quiser fazer perguntas, faz perguntas muito pequenas para permitir que haja respostas ao maior possível de perguntas. E às 3 temos que fechar. Portanto, tem que ser mesmo perguntas muito pequenas, que as pessoas digam a pergunta e não exponham os seus conhecimentos, que às vezes sucede. Se não houver, avançamos um bocado mais para aproveitar o tempo. Eu gostava de fazer uma pergunta. Defina meditação. Como é que eu defino a meditação? A meditação tem vários sentidos, não é? Portanto, nós podemos considerá-la como uma capacidade do ser humano concentrar a sua atenção sobre si própria e conseguir diminuir a sua dispersão psíquica, mental, e atingir um estado, em primeiro lugar, de concentração e depois de meditação, ou seja, de unificação maior com... Depois há vários tipos de meditação, não é? Pode haver uma meditação com um determinado assunto, ou com uma determinada imagem, ou com um determinado objetivo, ou pode haver, considerar-se a meditação sem já ter objeto. Portanto, em todos estes casos, há uma unificação das suas forças mentais e psíquicas que são
direcionadas ou para ou para não existência de assunto, ou para um todo. Agora, a meditação é um processo dinâmico interior em que cada um de nós tem que descobrir qual é a sua forma de tentar aproximar-se desse estado meditativo ou estado de unificação. Nós sabemos que a maior parte das pessoas, a maior parte de nós, não consegue ter mais que uns segundos sem pensamentos. Portanto, quando a pessoa já está mais madura, já consegue às vezes estar 2, 3 minutos quase apenas num estado de paz. Aqui o que se trata é criar, ao mesmo tempo que essa meditação que nós temos de dizer medium star está no meio, você conseguir ter uma abertura e aspiração ao seu ser espiritual ou à divindade. Está a ver? E então, praticando isso, passando por uma fase inicial de expressão, daí que se utilizem os mantras, se utiliza a respiração, são formas de as pessoas conseguirem fazer com que a mente não esteja tão dispersa nem tão atolhada de informação, mas consiga refluir para o seu interior e unificar-se ou no mantra, ou na respiração que sobe e desce, ou captação do prana, saída, ou numa determinado tipo de qualidade, ou uma contemplação de uma imagem espiritual. Tudo isso pode servir para você diminuir a sua agitação e poder ter a certo momento uma experiência espiritual, ou seja, você ter um estado de unidade no seu interior ou com aquilo que você estava a desejar. Portanto, uma pessoa tem que ser criativa e perceber que uma pessoa pode começar, sendo católica, a rezar Ave Maria, e a certa altura o seu interior pode modificar-se e aquilo já não dizer nada e ser outra coisa. Portanto, as pessoas têm que perceber, num princípio de aspiração à verdade, essa ligação superior que se quer fazer, estar aberta à intuição própria, o seu ser espiritual lhe transmite a si personalidade e cérebro que está a tentar concentrar-se. Muito obrigada. Queria fazer uma pergunta. Peço desculpa porque o português não é a minha língua materna, mas porque, falando sobre a meditação, se salta sempre, mais ou menos sempre, imediatamente na Índia. Temos uma antiga meditação cristã. Exato, falámos nisso. Por quê? Como? Porque saltamos quase a nossa tradição. Não, não é a mesma coisa. A meditação da Índia não é a mesma coisa da meditação cristã. Não. Os métodos não são iguais. Por que não falamos sobre os métodos da meditação? Sim, ela está a perguntar porque é que não se usa tanto a meditação cristã. Pronto, aqui nós temos que ver, por um lado, houve a própria Igreja reprimiu um pouco os seus místicos maiores que tentaram, pela meditação direta, dispensar os intermediários dos sacramentos e dos rituais da missa, e isso foi motivo para o Eckhart, por exemplo, um dos maiores místicos da Igreja, ser posto alguns livros do índice, e muitos outros místicos que tiveram problemas com essa abordagem direta, meditativa. Portanto, nós podemos dizer que há muitas partes, por exemplo, estou-me a lembrar de um jesuíta português que tem a chamada Arte de Orar, um Vasconcelos, 1600 e tal, em que ele fala mesmo de técnicas de respiração. Portanto, ele está praticamente a ser sincrónico com a tradição indiana. E, portanto, sabemos que a meditação dos peregrinos e os povos deus da Filocália russa, que tiveram uma tradição enorme, também usavam mantras, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, ou Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, que sou um pecador, etc. E à custa de repetir aquilo, conseguiam atingir uma certa diminuição da agitação mental e, por outro lado, é muito importante,
Os mantras são energias espirituais que entram para dentro de nós, se nós os sabemos repetir interiormente, mais em silêncio, mais sentindo, etc. E, portanto, a tradição cristã há meditações cristãs. Eu estive no ashram na Índia, um mês e tal, com o Vedo Griffith, que era um discípulo de dois monges beneditinos que tinham ido para a Índia e que tinham Henri Leçot, Abhishikananda, que tinham atingido grandes estados místicos seguindo a tradição indiana, e ele manteve, e tem alguns livros, e existe hoje uma tradição, a meditação cristã, que vem aqui até, voltei meio alguém em Portugal, portanto, existem também meditações. Agora, de facto, até um bocado superficialmente, as pessoas às vezes criam demasiada dependência da Índia e do yoga. Pensam, por exemplo, que o yoga é malabarismos. Nós o que assistimos hoje em dia é uma deturpação total do que era o verdadeiro yoga. O yoga significa união. Vata Yoga era apenas uma preparação do corpo para a definição da sana em Patanjali, como a Maria tem ali publicado e comenta. É apenas uma postura confortável para a possibilidade de uma pessoa se concentrar e meditar. E nós hoje em dia vemos esta maluqueira destas federações de yoga e destas coisas de yoga em que são cursos de malabarismo. Qualquer pessoa que chega lá e que já tem um bocadinho mais de idade ou tem algumas dificuldades até fica traumatizada para sempre, porque aquilo são artistas de circo, não é? E, portanto, é um exemplo de como a própria tradição, e como falei também, como muitos mestres indianos que andam aí, não é? E que atraem centenas de pessoas à volta de yoga e meditação e que deitam um ovo para fora do ouro, não é? Conseguem materializar ouro e atraem muita gente a fazer esses truques, não é? Portanto, é preciso perceber também que hoje em dia, mesmo essas aparentes, exageradas adoções do Oriente estão a ser muito postas em causa pelas pessoas e, portanto, está-se a fazer uma síntese cada vez maior e há pessoas que, por um lado, têm uma preparação científica. Estou-me a lembrar do Rupert Sheldrake, que por acaso até se converteu agora um bocado mais ao cristianismo, etc., mas que é um bom cientista e que tem uma boa visão da espiritualidade e que já faz uma síntese, de facto, do conhecimento do Oriente ao Ocidente. A mulher dele, a Jill Curso, é uma especialista até em sons sagrados, etc., tem uma tradição também grande e, portanto, é um exemplo de uma das sínteses que se vai fazendo e, de facto, temos que ter atenção a não ficarmos demasiado a lamentar isto ou aquilo, não. Está-se a fazer uma síntese e quem procura acaba por ser atraído para o caminho certo, não é? Eu tive o gosto de os ouvir pela última vez, talvez há 20 anos, na Sociedade Filosófica de Portugal. Por isso, ao 40, mas pronto. Focou muito bem o caminho, por um lado, da espiritualidade e, por outro lado, o desenvolvimento de uma humanidade, da pessoa ficar realmente como pessoa também terrena que estamos, porque realmente não estamos aqui, por algum motivo viemos. Mas esse estar aqui, por vezes, e ao querermos evoluir mais depressa, só traz mais problemas. E eu gostaria, se conseguisse dar alguma chega dessas dificuldades e nessa possibilidade de esse percurso que é sempre difícil, mas que por vezes se torna dramático. Eu vejo pessoas que pensam que estão a evoluir espiritualmente e estão a ser terrivelmente maus na sociedade. Sim, sim. Há essa dicotomia e nós estamos aqui na Terra. Era isso. Quer que eu responda? É que eu ia buscar aqui os meus óculos porque eu não estou a reconhecê-los. Se é possível responder, não é? Sim, eu posso começar. De facto, eu também reconheço que há muita dificuldade em se fazer um percurso espiritual e um percurso mais no cotidiano, não é? As pessoas que... agora vou pôr os óculos para reconhecê-los. E, portanto... mas creio que sim, que se pode fazer essa síntese dentro do cotidiano, das pessoas terem a sua família, terem trabalho e poderem ao mesmo tempo também fazerem uma prática de meditação ou uma prática
uma atividade espiritual que queiram fazer, porque, como dissemos aqui, eu às vezes sou muito drástica em relação a um caminho verdadeiro. E, portanto, muitas vezes, porque eu já, são 30 anos a ver pessoas não é desviar-se, mas a brincar um pouco com todas estas modalidades que existem, e depois chegam ao final de 10 anos e muitas vezes vêm ter comigo e dizem: tenho um vazio, não consegui, estive nisto e naquilo, tirei este curso, tirei aquilo e não consegui, de facto, sinto um vazio ainda, não consegui, alguns dizem o clique, não consegui ainda alcançar nada que me satisfizesse. E, portanto, eu que tive um percurso já mais afincado, não posso dizer que só liguei à vida espiritual, mas foi bastante profundo nesse sentido. Consigo perceber que as pessoas poderiam esforçar-se um pouco mais, que é essa o empenho que teremos. Portanto, todas as pessoas têm que fazer este percurso, seja nesta vida, seja na próxima, mas nesta vida era melhor que alguém começasse também já a fazer alguma coisa, que as pessoas começassem já. E, portanto, a leitura é muito importante, a leitura que possa, um livro certo pode ajudar muito à inspiração e a fazer determinadas práticas. E depois, realmente, se não conseguem meditar, pelo menos orar, acho que isso seria importante. Eu referia-me, desculpe, a interrupção, mas eu referia-me mais a qualquer coisa que acontece para além da leitura, para além da meditação, em que certas forças são descolocadas, em que nós realmente estamos a tentar, pensamos que estamos a receber algo de sublime, mas que, por outro lado, isso vai fazer convulsões esotéricas e... Vai fazer o quê? Certas convulsões esotéricas. Internas? Convulsões esotéricas é um termo novo, bravo. Mas está certo. Podem falar comigo. Eu não estou a falar de dificuldade ou de pessoa achar difícil, não. Portanto, eu vou explicar. Achar que não é difícil, mas está a ter... Então está a explicar, está a perguntar até que ponto é que há determinado tipo de práticas que... Até que ponto é que... Você tem que falar ao microfone. Até que ponto é que há práticas que são de tal forma transformadoras ou agitadoras das pessoas que podem ser contraproducentes, que podem ser antissociais, não é? Até que ponto é que também as pessoas devem entregar-se tanto nessas práticas na busca de algo e depois entrarem em desequilíbrio, não é? É mais ou menos essa a sua questão. No fundo, uma certa beatitude deveria ser não só interior e espiritual, claro, como derramar-se nos nossos isso aí relacionamentos e não provocar... Exato, mas isso aí Não é que não se percebe. Portanto, a segunda pergunta que ela diz é até que ponto é que a beatitude não devia ser... Olha, a porta ficou fechada ali. Não, está bem. Vai estar para o outro lado. Até que ponto é que a beatitude que se experimenta interiormente não deve ser também experimentada interiormente? É evidente que nós temos que ver que aqui há questões, pronto, teríamos que falar horas sobre esses aspectos, mas inegavelmente há muitos grupos que despertam certo tipo de energias ou certos estados de transe que se podem comprar quase a drogas e que isso tem efeitos perturbadores se as pessoas não têm uma estrutura harmoniosa de vida e, portanto, isso só vai criar, de facto, depois conflitos. Agora, de facto, entre o meio termo, descobrir o meio termo, entre uma pessoa fazer um ramo ou um caminho lento, ou uma pessoa realmente conseguir praticar com mais intensidade, é difícil fazer-se. Agora, de facto, o que geralmente tem técnicas especiais, gurus especiais, tudo isso, seitas especiais, em geral, cria-se uma egrégora que vai condicionar, egrégora, ou seja, uma forma de pensamento geral, que participam as pessoas todas que estão ligadas com isso, que vão sectarizar as pessoas e limitá-las e enfraquecê-las. Está certo? E, portanto, as pessoas estão muito bem quando estão lá para chegar, ou no grupo, ou no depois saem para fora e já não estão, etc. E, portanto, há que saber
de certa forma, estamos muito atentos que há muita manipulação e há muita técnica e muita coisa que pode abrir apenas as pessoas a certos níveis invisíveis. E nós sabemos que no caso do espiritismo, as pessoas podem saber que o espiritismo estão convencidas que é o Mestre Jesus que está ali a dar ensinamentos, e isso é um brincalhão qualquer do Estado que está ali, mas nós temos, por exemplo, Alexandre Solnado a dar aquelas mensagens, está a falar com Jesus. É evidente que é absolutamente impossível, não é? Ou o Donald Walsh, as conversas com Deus, etc. É evidente que aquilo não tem nada a ver com Deus, não. Vemos o Cryon a dar aquele tipo de mensagens. Também é evidente que aquilo é o inconsciente dele, é a soma de pensamentos que ele tem e ele pode receber algumas influências de espíritos encarnados ou entidades científicas. Portanto, a pessoa tem que sentir muito bem, meditar muito bem e ver o que é que produz realmente harmonia dentro de si próprio, o que é que é válido nos vários planos ou o que é muito miraculoso e muito de grandes decretos que vêm do mundo espiritual ou de grandes profecias e que de facto nós sabemos como isso na história da humanidade tem sido 99% tem sido falsidades. Portanto, uma pessoa, temos aqui, como a Maria falou e eu falei, no fundo um caminho mais modesto e simples e direto, mas que é exigente e que é um caminho de, como ela disse, de autoconhecimento, de disciplina, de aspiração, de prática, de tentar ligar ao espírito e, a partir do espírito, despertar os seus sentidos espirituais e ver e ser o espírito que é um ser de amor, que é um ser de origem divina e que temos todas essas qualidades. Né? Portanto, quem medita verdadeiramente entra nesse caminho. Né? Pronto, pois há, já agora, só acabava, porque eu falei nestas atividades que estão hoje em dia, é que se tira um curso qualquer, um workshop. Calculo. E já se faz esteticista, não é? Portanto, isso, é preciso ter muito cuidado com isso, por isso é que às vezes sou um bocado drástica, como disse há pouco, porque a pessoa tem que perceber o verdadeiro caminho e não se deixar desviar por este tipo de modalidades que estão a dizer que vamos chegar exatamente ao final e imediatamente, sem ter que fazer o esforço do princípio, meio e fim, como está aqui escrito. E é por isso que temos que ter cuidado e saber onde é que nos vamos. Mesmo, quer dizer, em muitos desses casos, a própria noção de fim não surge. Sim, o fim só acaba quando uma pessoa acaba a vida, não é? Eu não estou a dizer que é o fim. Não, mas aqui a questão é, de facto, a maior parte dessas técnicas visam dar ferramentas às pessoas para ganharem mais dinheiro, basicamente. Sim, mas eu disse que era financeiro. Algumas mesmo. é para se harmonizarem. Agora, os altos objetivos de autoconhecimento, de libertação, de unificação, de iluminação, etc., não são tão valorizados. Ou então são-nos, mas de formas, muitas vezes, que são perfeitamente mistagógicas, que são falsas. Quando nós vemos certos gurus, Cohen e outros, que se afirmam já iluminados, não é? Que já atingiram um estado de iluminação qualquer, não é? E que, de facto, ou por exemplo, aquele João de Deus, aquele médium que tinha 40 médicos no invisível ideal ultrassom e depois foi descoberto que era um trafolhão total. Né? Portanto, as pessoas têm que ter muito discernimento, tentar perceber, de facto, quais são as forças espirituais que estão por trás dos movimentos e que esses seres realizaram e têm dentro de si. Isso é muito importante para a pessoa, por isso é que muitas destas seitas são realmente lavagens ao cérebro. Por exemplo, a Igreja do Reino dos Deus, que é uma coisa completamente de exploração da fraqueza dos seres humanos. São seres com muitas falhas, muitas carências, e vão ali e cantam e todos juntos, depois há ali socorros muitos, etc. Aquilo, ideologicamente, etc., é completamente um primitivismo total. Não é? Portanto, as pessoas têm que conseguir discernir que a visão de Deus tem que ser muito profunda, muito libertadora. Deus é amor e é a essência última dos seres e não é tão fácil de ser atingida nem de falar. O grande problema também, Pedro, é que de facto nós não estamos, ou melhor, a humanidade não está toda no mesmo grau de evolução.
E, portanto, há certas modalidades que determinadas pessoas que ainda estão num certo estado mais primitivo espiritual, digamos assim, ou até humano, que há determinadas atividades ou determinados sistemas que sejam apelativos e, portanto, a pessoa sente-se bem ali, mas não quer dizer que outra pessoa que tenha uma evolução superior ou outra evolução, Claro. que aquilo já não sirva para ela, não serve mesmo, e essa pessoa então sabe discernir que aquilo não interessa. Eu fui, no princípio do meu caminho, fui a tantas palestras e a grupos, nunca pertencia a grupo nenhum, mas ia conhecer. E quando saía de lá eu dizia, isto não é para mim, o meu caminho é sozinha. Dizia sempre. Portanto, eu ia ver se aquilo dava para mim, mas nunca deu. Portanto, eu acho que cada pessoa tem mesmo de discernir e vermos estas discrepâncias até de estados de consciência, não é? E de raio. Os raios também devem. Sim, também, quem pertence à teosofia sabe isso. E, portanto, há uma diferença muito grande de ser, portanto, não podemos fazer tudo, somos todos iguais, sim, mas cada um tem o seu nível de consciência, mesmo até em famílias, cada pessoa tem o seu nível de consciência e de entendimento. E, portanto, e muitas vezes é por isso que a gente não se entende dentro do mesmo teto, não é? Mas, bom. Ora bem, vamos terminar. Se houver alguma questão mais, pode-se fazer lá fora, mas por obrigação do horário convém dar por terminada aqui esta invocação da espiritualidade perene e que possa ter despertado um bocadinho mais o espírito em cada um e o discernimento e a aspiração da ligação ao mundo espiritual, aos mestres e à divindade. Muitas graças. Muito obrigado. Eu conheço porque é uma pessoa mais famosa, mas nós éramos lá um global. Conseguiu chegar As duas da minha filha eu ouvia que já verdade. Boa. Minha Maria disse que não deixa de ouvir. Tinha toda a razão, não era preciso. Eu vou falar, falava, não é?